extremamente frágil. Acho que tem alguma coisa errada dentro de mim. Devo ocultar, compondo uma correta imagem social de ilibado, puro e correto. O indivíduo do reino vegetal, do miasma da psicose, com notável sentimento de que deve seguir rígidos conceitos sociais e as ideias pré-estabelecidas, para assim ser socialmente correto e não perder seu prestígio perante a sociedade. Padronizado, fanatismo religioso como Elílio Tigrino e Pulsatila. Neurose fóbica, falso, obsessivo compulsivo. Suas verrugas na ponta do nariz denotam sua feiura interna e externa. Esta é a imagem da personalidade Tuia Occidentalis. Árvore da vida, altura máxima de 15 metros. O tronco não é tão forte e a casca é marrom avermelhada. As folhas têm cheiro de resina. Pertence a regiões montanhosas da América do Norte, amplamente plantada como árvore ornamental na Europa. O tronco tende a se dividir como se fosse atingido por um raio. A madeira é frágil, fraca e macia. E a vida útil da árvore não é longa. A madeira é usada para caixões. Atua na pele, sangue, trato gastrointestinal, rins e cérebro. A principal ação de Tuia é sobre a pele e os órgãos gênitos urinários, produzindo condições que correspondem à discrasia psicótica de Hahnemann, cuja principal manifestação é a formação de excrescências semelhantes a verrugas nas superfícies mucosas e cutâneas, verrugas e condiloma. Tem uma ação antibacteriana específica, como na gonorreia e na vacinação. Gonorreia suprimida. Efeitos nocivos da vacinação. Mente. Como que é a mente de Tuia? Tuia apresenta ideias fixas, como se uma pessoa estranha estivesse ao seu lado. Como se alma e corpo estivessem separados. Como se algo vivo no abdômen. Como se alma e corpo estivessem separados. De estar sob a influência de um poder superior. Sensibilidade emocional. A música causa choro e tremor. Então, qual que é o estado situacional de Tuia? É a supressão dos instintos básicos. Impedido pela sociedade de expressar seus instintos básicos. Ele os suprime e torna-se Tuia. Uma pessoa aparentemente vinda de uma ordem religiosa da sociedade, ou de uma situação que exija rigidez de pensamentos e de ideias bem pré-estabelecidas, como numa teocracia, governante dotado de poder divino. Segundo Vitoucas, há casos que nos levam ao desespero. Após diversas prescrições, nenhum sucesso. O doente é introvertido, correto, adequado. Você pode pensar em Cálion pelos temas correto e adequado e carbônico, introvertido. Mas este também não funcionou. Finalmente,
você percebe que este doente não está sendo correto com você. Há rodeios manipulativos. Ocultar. Percebido isso, você dá tuia e provavelmente haverá dramáticos benefícios. Tuia traz uma fachada de respeitável e correto. Medorrino é um homem comum. Petróleo sente alguém ao seu lado, na cama dele. Medorrino sente medo de alguém por trás dele. Tuia sente-se que há algo feio dentro dele mesmo e que deve ocultar. Tuia e nítrico ácido são insatisfeitos com a saúde. Mas Tuia, ao contrário de nítrico ácido, enfrenta o problema diretamente. Nítrico ácido sente-se muito esgotado para tal tarefa e tem medo de morte iminente. O sentimento interno de fragilidade interna estão presentes em Tuia e Medorrino. Portanto, ambos são supersticiosos, sempre antecipando que algo ruim vai acontecer. Em Medorrino, a situação é aquela de quem se sente fraco ou precoce para assumir certas responsabilidades e por isso as evita para assim não expor sua fraqueza interna. Nele não se apresenta o tema ilibado autoimagem como vemos em Tuia. Em Tuia, temos a situação de alguém que acredita ter que compor uma ilibada autoimagem. De alguém religioso, puro, honesto e isento de falhas perante a sociedade. Sua sobrevivência depende de uma ocultação completa, havendo tremenda ansiedade de se expor. Tuia é sigilosa e fala com o médico como se estivesse contando um segredo. Sentimento de flutuar no ar. Ilusão. Ilusão que o corpo é mais leve que o ar. E o sonho de cair de lugares altos que representam seu medo de cair de sua posição elevada. Mulheres Tuia podem ter muito medo de gravidez e com frequência têm a sensação de estarem grávidas, com sentimentos associados de culpa. Podem ser ciumentas e ter ideia fixa de que o marido é infiel. Tuia é um medicamento fortemente psicótico. É um dos principais medicamentos para neurose, com várias características obsessivas compulsivas, ideias fixas e padrões comportamentais. Shankara tem constatado que os pacientes, quando retornam, dizendo que uma única dose de um placebo fez com que piorassem tanto que tiveram que interromper o tratamento completamente. Por outro lado, alguns pacientes insistem que, se não tomarem aquele medicamento, todas as queixas voltam e por isso querem ficar tomando o medicamento com mais frequência. Um dos delírios mais comuns, conhecidos pelos estudantes da matéria médica homeopática, é o delírio de Tuia, que é o seguinte: matéria médica de Fatak. Ideia fixa, como se ele fosse feito de vidro. Depois de ler esse sintoma, Shankara tinha certeza de que um dia algum paciente chegaria a ele e diria: doutor, deixa eu te contar um segredo. Eu sou feito de vidro. Na verdade, nasci em uma fábrica de vidro. Afinal, se o sintoma está registrado na matéria médica,
pensou que pelo menos um paciente deveria ter dito isso a ele. Mas ninguém veio com esse sintoma. Mesmo na literatura, dificilmente Shankara encontrou um caso em que esse sintoma estivesse registrado. Quando perguntou a alguns homeopatas, eles disseram que achavam que isso deveria ser um sinal de insanidade. E, portanto, só poderia ser encontrado em pessoas insanas. No entanto, do atual entendimento de Shankara, que os delírios, muitas vezes, são apenas exageros, sentimentos normais, ele pôde usar esse sintoma em muitos casos para prescrever Tuya. Que sentimento pode nos fazer sentir como se fôssemos feitos de vidro? Acho que é o sentimento por parte de uma pessoa que é frágil. É uma sensação de ser delicado, um sentimento frágil, que é preciso ser cauteloso. Caso contrário, algo pode quebrar. Thierry Smith dá no repertório sintético o sintoma: frágil, sensação de ser. Frágil significa delicado ou facilmente ferido. Consulte também as rúbricas no repertório de Kent. Ilusão: corpo é frágil. Ilusão: corpo é delicado. Em algum grau, muitas pessoas têm esse sentimento, em algum momento ou outro. Então é por isso que eles são cuidadosos ao descer as escadas, ou ao atravessar a rua, ou ao caminhar sobre uma superfície escorregadia. Este é um cuidado normal e um sentimento normal de fragilidade. Mas em Tuya, esse sentimento é extremamente exagerado, em um grau muito acentuado. Isso é expresso pelo experimentador como um sentimento como se ele fosse feito de vidro. Essas são as palavras usadas para expressar um sentimento de fragilidade muito exagerado. Como esse delírio é expresso pelos pacientes? Um paciente Tuya relatou que estava com medo de multidão. Quando Shankara perguntou por quê, ela respondeu que ela estava com medo de que alguém pudesse cair sobre ela ou pisar em seus pés e causar um ferimento. Típico é a forma como o paciente Tuya aperta as mãos. Ele estende apenas a ponta dos dedos para frente e até isso com muita cautela. E seu braço está tenso, como se ele tivesse de retirá-lo a qualquer momento. Então, qual que é o sentimento? O sentimento é um sentimento como se a outra pessoa apertasse sua mão com muita força. Ele pode não ser capaz de suportar. Outra expressão desse sentimento está no paciente que diz o seguinte: doutor, espero que seus medicamentos não sejam fortes demais para mim. Às vezes, na segunda visita, o paciente Tuya, visivelmente ansioso, relata: doutor, tomei seus medicamentos e eles deram muita palpitação. Eu fiquei com medo
e imediatamente parei de tomá-lo. Os sentimentos que ela tem é como se mais de uma dose pudesse ferir permanentemente o sistema dela. Essa sensação de fragilidade pode se estender a órgãos específicos também. Assim, um paciente pode ter a sensação de que seu coração é frágil. E se ele se esforçar um pouco mais, ele vai quebrar. Ou se ele comer um pouco mais de comida gordurosa, seu coração não vai suportar e vai parar de trabalhar. Em Tuia, esse sentimento frágil é combinado com outra característica proeminente, que é ideias fixas. Essas ideias fixas não é senão uma exagerada rigidez de pensamento. Até certo ponto, todos nós somos rígidos em nossas ideias. Mas um paciente Tuia permanece fixo em sua ideia, mesmo diante de provas muito fortes em contrário. Quando as ideias fixas é combinada com um sentimento de fragilidade, então há uma ideia fixa de fragilidade. Isso é comumente visto em um paciente que, apesar de passar por vários testes de esforço e até angiografia, e apesar de todos os resultados serem negativos, ainda sentirá que seu coração é delicado. E ele deve ser muito cauteloso ou ele vai parar de funcionar. Ele vai de um médico para o outro para confirmar sua ideia. E ele não acreditará plenamente até que um médico dê um relatório negativo. Outro exemplo desse sentimento de fragilidade é o paciente que diz: doutor, evito totalmente todas as coisas azedas. Eu sei que se eu comer um pouco azedo, todas as minhas articulações vão começar a doer. Quando o médico pede ao paciente para ele comer algo azedo e observar o efeito, ele dirá: não, eu nunca como coisas azedas, porque eu sei que eu não aguento. Então aqui você vê uma combinação de ideias fixas e o sentimento de fragilidade. Uma lição importante que devemos ter em mente é que todos esses sentimentos estão dentro de nós. No entanto, eles são encontrados de forma exagerada e mais persistente na doença. Então, uma criança de 4 anos com tosse crônica intensa apresentava um sintoma peculiar de que era louco pela cor verde. Ele queria tudo verde. Outro sintoma muito particular era que homens e mulheres devem sentar-se separadamente, nunca juntos. Então, Shankara usou as seguintes rúbricas: monomania, por sua obsessão pelo verde, e ideias fixas para o último sintoma. Então, Shankara prescreveu Tuia, que fez maravilhas. Magnetizado deseja ser. Significado: magnetizar, hipnotizar. Em Tuia, a sensação de que as coisas os estão prejudicando está ausente. Para eles, as coisas ao redor são inocentes. Qual que é o problema? Os outros são inocentes
mas são eles que são frágeis. Ninguém está me machucando. Coisas são totalmente inofensivas e o único problema é que eu tenho que ser muito cauteloso. Porque se eu for cauteloso, não me machucarei. Mas em Stramonium existe ilusão de estar ferido. E não há ilusão de que o seu corpo é frágil como em Tuia. Stramonium é extremamente sensível a lesões. Stramonium diz: Doutor, tomei seu medicamento na semana passada e desde então meu estômago ficou muito mal. Então o que existe aqui? Existe o ser ferido. Ele dirá: sempre desde que comecei seu tratamento, notei que meu cabelo está caindo muito. E tudo que você deu é placebo. Esta é a sensação de que ele está sendo prejudicado. Em Tuia, a religião é muito importante. Fanatismo religioso. A religião é um tipo de moralidade de grupo, um código de ética. Tuia vem de uma situação de ordem religiosa na sociedade. Alguns países árabes necessitam desse medicamento. Ideias muito fixas sobre religião. Há também medo de estranhos. Em Tuia, qualquer coisa estranha não é aceitável. Há um medo de ser exposto e essa fixidez é combinada com fragilidade. Medo de ideias, valores, de suas imagens se quebrando. E assim você se sente delicado. E quanto mais delicado você se sente, mais a sensação de fragilidade. Tuia vem de uma situação que exige rigidez de pensamento. Isso ocorre quando a religião se torna muito rígida. Por dentro, a pessoa sente como se seu verdadeiro eu fosse exposto. Portanto, ele se sente frágil. Em sua maneira, ele parece fixo e suas ideias e pontos de vista não permitem qualquer liberdade de pensamento. No entanto, de dentro há sempre o medo de ser exposto e toda a sua capa quebrar. Isso o torna rígido e cauteloso. Ele será cauteloso na presença de estranhos. Sonhos de queda, do qual ele acorda com um susto. O tema da religião é representado pelas seguintes rúbricas: fanatismo religioso e fanatismo em geral. A ideia fixa é mostrada pela rúbrica monomania. A culpa é expresso pelas rúbricas ansiedade de consciência, como se fosse culpado de um crime. Delírio, vê estranhos na sala e presença de estranhos agrava. Nem todas as verrugas têm indicação de Tuia. Há medicamentos como nítrico ácido e cáustico que podem ser mais bem indicados. Localmente, não se deve suprimir as verrugas por meios físicos ou medicamentos externos. Isso causa uma supressão e os distúrbios internos podem surgir. Então, deve-se dar Tuia depois de cada vacina? Não. É melhor dar apenas se a criança tem um terreno Tuia, ou se o entorno familiar, pais, irmãos são Tuia. Em caso agudo no bebê, depois de uma vacina, acônito seria o mais indicado.
pois acônito é o medicamento das doenças que surgem brutalmente num contexto de medo. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Para maiores informações, acessem ao Instagram e ao site da Escola Brasileira de Homeopatia, localizado abaixo da descrição do vídeo. Um abraço a todos!